Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, estamos no 24º domingo do tempo comum. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o pela garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse evangelho de hoje é uma parábola que Jesus conta essa parábola respondendo uma pergunta de São Pedro. Pedro havia perguntado para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? É Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 22. Jesus começa aqui a abordar o tema do perdão. No versículo 21, a palavra diz: então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus diz aquela frase tão célebre no versículo 22, não te digo até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus começa a apresentar para Pedro essa parábola. A parábola do servo mau. A parábola que Jesus conta diz que um rei chamou para junto de si um servo para ajustar as contas. Ele devia 100 talentos de ouro. Queridos, um talento de ouro pesa 30 quilos. Um talento é 30 quilos de ouro. 30 quilos de ouro. Eram 100 talentos. Era uma quantia, um valor incomensurável, impagável. Um valor impossível de ser pago. Nos dias de hoje, equivaleria a 4 bilhões de reais. É o valor que ele devia ao seu rei. O rei, conforme mandava a lei da época, mandou que o prendessem com toda a sua família até que ele pagasse o último centavo. Seria uma prisão perpétua. Jamais ele poderia arcar com aquela dívida. Então ele se ajoelha na presença do rei, implora o perdão e pede ao rei um prazo, dizendo: dá-me um prazo e eu te pagarei. O rei sabia que
aquela promessa dele que pagaria se houvesse um prazo, era uma promessa impossível de ser cumprida, porque a dívida que ele tinha para junto do rei era uma dívida impossível de ser paga. Quando Pedro ouviu essa parábola dos lábios de Jesus, Pedro entendeu muito bem que Jesus falava dele mesmo, do próprio Pedro. Pedro, quando viu Jesus operar a pesca milagrosa, quando Pedro tirou do mar aquelas redes cheias de peixe, de um mar onde ele sabia que não havia peixe, Pedro percebeu que aqueles peixes foram criados naquele momento milagrosamente. Pedro era um pescador experientíssimo. Ele havia passado a noite inteira pescando, ele sabia que não tinha peixe. Quando Jesus fala, lança a rede do lado direito do barco, e Pedro lança a rede e atrás cheio de peixe, Pedro entendeu claramente que esses peixes não existiam. Esses peixes surgiram agora por milagre, eles foram criados agora por milagre. Só Deus pode fazer isso. Pedro se aproxima de Jesus e diz, Senhor, afasta-te de mim porque sou um pecador. Ali Pedro está proclamando, está dizendo que ele crê que aquele homem que estava diante dele, Jesus de Nazaré, de uma maneira que ele não entendia, de uma maneira que ele não compreendia, mas era Deus feito homem. Em João capítulo 6, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a dizer, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou. E Jesus pergunta, e para vocês, quem dizem os homens que eu sou? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro sabia quem era Jesus. Jesus era Deus. Deus feito homem. Ele sabia disso, ainda que ele não compreendesse, até mesmo porque depois de 2000 anos de história da igreja, ainda nós não compreendemos esse mistério. Ainda que não compreendesse, Pedro sabia quem era Jesus. E Pedro sabia quem ele era. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O pecado é uma dívida impagável para com Deus. Se você quer compreender a gravidade do nosso pecado, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Conforme a doença, é o tratamento. Se você tem uma gripe, você toma um Cimegripe, você toma um Coristina D, toma um antigripal. Toma por um dia, 2 dias, você já está bem. É só você tomar aquele comprimidinho para gripe e você já está bem, porque não é uma doença tão grave. Agora, se a pessoa descobre que tem um tumor, tem um câncer, a pessoa precisa, às vezes, fazer uma cirurgia para retirar o tumor. Depois da cirurgia, a pessoa vai ter que fazer uma radioterapia, depois vai ter que fazer uma quimioterapia. Às vezes, aquela cirurgia vai afetar os seus movimentos, vai ter que fazer uma fisioterapia. E são anos e anos de tratamento oncológico acompanhando para ver se o câncer não retorna. Porque a doença é grave. Para uma doença simples, banal, um remédio simples e banal, é uma gripe, um resfriado, toma um comprimido. De 6 em 6 horas você vai estar 100% daqui a 2 dias. É uma doença grave, é um câncer, é um tumor que foi descoberto. O tratamento é invasivo, é doloroso, é longo, é extenuoso, é pesado. Olha agora para a nossa doença, que é o pecado. O pecado é a nossa doença. E o tratamento para a nossa doença foi Deus ter se feito homem e ter morrido por nós na cruz. Nós devíamos para Deus uma ofensa do tamanho de Deus. Olha a gravidade do nosso pecado. É por isso que São Paulo vai dizer em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Todo pecado é uma ofensa direta a Deus. Quando a gente ofende um vizinho, um conhecido, um amigo, essa ofensa tem uma gravidade. Se essa mesma ofensa que é dirigida a um vizinho, a um colega, a um amigo, é dirigida aos pais, aos nossos pais, sobre os quais nós temos que respeitar, que viver o 4º mandamento, honrar pai e mãe, para que tenhais longa vida sobre a terra, o único mandamento que é acompanhado de promessa, honra teu pai e tua mãe para que tenhas longa vida sobre a terra. Deus nos deu um mandamento de honrar o nosso pai, não nos deu um mandamento de honrar o nosso vizinho, não nos deu um mandamento de honrar o nosso amigo, nos deu um mandamento de honrar pai e mãe. Portanto, se essa mesma ofensa que é dirigida ao vizinho, se essa mesma ofensa é dirigida aos nossos pais, ela tem uma gravidade muito maior, ela é um pecado mortal.
porque é um pecado que ofende o quarto mandamento. É um pecado que deve ser confessado ao sacerdote individualmente na confissão. É um pecado que nos exclui da comunhão eucarística. Não podemos comungar, porque estamos em estado de pecado mortal, porque ofendemos o quarto mandamento da lei de Deus. Todo pecado contra os 10 mandamentos é pecado mortal, é pecado de matéria grave. Ou seja, a gravidade do pecado não está no ato em si. O ato dirigido, nesse exemplo especificamente, é claro, o ato de ofender o vizinho é grave, mas o ato de ofender os pais com as mesmas palavras, com os mesmos gestos que ofende o vizinho, se for dirigido aos nossos pais, é um pecado mortal. Assim você vê então a ofensa que nós fazemos a Deus. Deus, eterno e todo-poderoso, quando ofendemos a Deus com o nosso pecado toma a proporção e a gravidade de uma ofensa do tamanho de Deus. Você entendeu por que na parábola diz que aquele servo devia 100 talentos de ouro, uma quantia impagável? Assim somos nós em cada Santa Missa, em cada ato penitencial da missa, quando a gente diz: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa. Confessando dos nossos pecados, estamos diante de Deus, justo juiz, como esse homem diante do rei, que dizia: Senhor, dá-me um prazo e eu te pagarei. E Deus é tão misericordioso que o sacerdote, ao erguer as mãos, diz: Deus Todo-Poderoso, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Quando a gente se confessa, o Padre erguendo a mão diz: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa dívida foi perdoada pelos méritos da cruz de Cristo. O remédio para a nossa doença foi a morte de Deus na cruz. A nossa doença era tão grave que Deus teve que morrer na cruz. Só que em contrapartida, quando nós somos ofendidos, nós fazemos exatamente como esse servo, que ao sair do palácio do rei encontrou um colega seu de trabalho que lhe devia 100 denários. 100 denários era o salário de um mês de trabalho, um salário mínimo. Imagina alguém que hoje te deve um salário mínimo, é muito dinheiro. Mas a pessoa te deve R$1.500, é muito dinheiro. Realmente, a gente precisa de R$1.500, é um dinheiro relevante. Mas o que são R$1.500 comparado a 4 bilhões de reais? Que era o que devia esse servo ao seu senhor, 100 talentos de ouro. Como ele foi perdoado os 100 talentos de ouro, ele também não deveria perdoar os R$1.500? Um denário? Mas ele não perdoa. Ele pega o colega pelo pescoço, o estrangula e diz: paga o que me deves. E interessante que as palavras que Jesus põe no lábio desse homem, que aqui é cobrado pelo servo mau, são as mesmas palavras que ele disse para o rei: dá-me um prazo e eu te pagarei. A mesma palavra, só que ele não ouve. Ele manda prender o homem. O rei, sabendo disso, manda trazê-lo de volta e fala: servo mau, eu não te perdoei porque me suplicaste? Não devias também tu perdoar o teu irmão? E manda o homem para a prisão. Quando Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso, ele disse que rezássemos dizendo: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para você ser perdoado por Deus, você precisa liberar o perdão. Quem não se abre ao perdão, não se abre para ser perdoado. Quem não libera o perdão, não está apto a ser perdoado. No dia do nosso julgamento eterno, em que Jesus colocar a nossa vida diante de nós, certamente vamos precisar de muito perdão de Deus. Em Mateus capítulo 5, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a promessa de Jesus. Se você for misericordioso, se você perdoar o seu irmão, você será perdoado por Jesus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas a contrapartida é verdadeira. Se você se recusar a perdoar, você não pode receber o perdão de Jesus. Como diz aquele comentarista de futebol, a regra é clara, né? A regra é clara. É perdoando que se é perdoado.
vai rezar São Francisco de Assis. E, queridos, perdoar não significa esquecer a ofensa ou não sentir mais a dor causada pela ofensa. O exemplo que eu sempre dou é alguém que tem o pé machucado, a dedo da unha encravado, e ele está no ônibus e alguém pisa no dedo do pé dele que está machucado, ele sente uma dor lancinante e a pessoa diz, nossa, desculpa. Ele fala, não, tudo bem, está desculpado. De fato ele desculpou, mas a dor continua. Perdão não é esquecimento. Você não vai esquecer a ofensa que que você sofreu. Você não vai esquecer a ofensa que lhe foi feita. Mas perdão é decisão. Ainda que sentindo a dor no dedão do pé, a pessoa diz, não, tudo bem, eu sei que foi sem querer, tá desculpado. Perdão é decisão. Se decida a perdoar. E se for difícil, reza a ladainha do perdão. Diga o nome da pessoa. Por exemplo, o nome da pessoa, Sebastião. Eu perdoo Sebastião em nome de Jesus. Toda vez que você lembrar daquela ofensa que o Sebastião te fez, reza a ladainha do perdão e fala toda vez que você lembrar, eu perdoo o Sebastião em nome de Jesus. Esse é o exercício do perdão. Libera o perdão para que você seja perdoado. Toda vez que você se lembrar de uma ofensa recebida, lembre-se a ofensa que você fez a Deus. Lembre-se que na eternidade você vai precisar que Deus te perdoe. E para que você entre no céu, sendo perdoado por Jesus, libera o perdão aqui na terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.